Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez para começar uma nova semana. Desejo de coração que este final de semana tenha sido muito agradável para você. Quem sabe algum tempo gasto na presença de pessoas queridas. Certamente um bom tempo gasto na presença de Deus, na comunhão com outras pessoas. E agora, energias repostas. Você está pronto para começar uma nova semana que eu desejo seja muito produtiva, muito útil e muito feliz. Vai aí nosso abraço carinhoso para os que hoje completam mais um ano de vida. Feliz aniversário, que Deus os abençoe. E quero chamá-lo mais uma vez à meditação na Palavra de Deus, continuando nossa longa jornada pelo livro dos Provérbios. E ainda estamos no capítulo 21, onde leremos hoje o versículo 23, que diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Algumas vezes a Bíblia fala sobre a língua. É Tiago, por exemplo, que vai nos alertar em sua carta a respeito do perigo da língua. Chega a dizer que se nós conseguimos refrear a língua, nós temos condição de cuidar de outras coisas mais fortes, ou aparentemente mais fortes. Nesse texto, como em alguns provérbios, há um alerta em relação ao modo como nós usamos a nossa língua, o modo como nós usamos as palavras. Perceba que a preocupação clara do texto, neste caso, não é especificamente com aquilo que o que falamos pode produzir na vida dos outros. E algumas vezes na Bíblia é essa a preocupação. Nossa língua pode trazer prejuízos aos outros por aquilo que falamos. Nós podemos sim trazer, inclusive, condenação para os outros no modo como nós usamos a nossa língua. Mas o texto aqui mostra uma preocupação clara com o prejuízo para nós, com o sofrimento que a nossa língua pode provocar para nós mesmos. E nós sabemos que isso é verdade. Algumas vezes nós encontramos problemas e dificuldades porque falamos demais. E há quantas pessoas que se envolvem em fofoca e por causa de fofoca se envolvem na vida dos outros e conversam sobre a vida dos outros e às vezes falam que não deveria ter sido falado, ou falam para a pessoa a quem não deveria ter sido dito nada, ou falam no momento menos adequado para isso. Você certamente conhece pessoas, e eu espero que não seja esse o seu caso, mas você conhece pessoas que falam demais, que falam precipitadamente, que falam primeiro para depois pensar, como nós costumamos dizer, e algumas vezes a palavra proferida já trouxe um prejuízo tão grande que não há mais retorno. Aliás, de regra, uma vez proferida a palavra, jamais conseguiremos zerar o processo. Às vezes poderemos minimizar os efeitos, mas esses resultados já estarão previstos e pré-estabelecidos. A verdade é que falhamos às vezes porque falamos demais. Outras vezes porque falamos descuidadamente. Isso ocorre com muita frequência em nossas reações. Às vezes reagimos de forma impensada. Quantas vezes, seja honesto consigo mesmo, quantas vezes você se arrependeu do que havia falado? Quantas vezes, depois de passada a raiva, ou o momento de ira, ou o calor da discussão, você pensou melhor e disse, eu não deveria ter dito isso, ou alguém não merecia ter ouvido isso, ou eu acabei me expondo demais porque eu falei o que não devia, ou porque falei da forma que não deveria ter falado. E aqui eu abro um parênteses para dizer que algumas vezes a forma é muito mais complicada que o conteúdo. Quando falamos alguma coisa, às vezes o nosso erro está concentrado muito mais na maneira como nós nos expressamos. Certamente você tem ouvido de algumas pessoas a declaração de que são sinceras, de que são verdadeiras, quando no fundo estão querendo encobrir o fato de que são grosseiras e ignorantes. Há pessoas que acham que ser verdadeiro e ser, como se diz, positivo, é ser extremamente grosseiro e indelicado naquilo que se diz. Nós podemos dizer verdades, e às vezes verdades duras e difíceis, de uma forma produtiva, de uma forma construtiva. Mas quantas vezes o modo como se fala destrói relacionamentos, quando não traz um prejuízo tremendo para a vida daquele que ouve, para o coração daquele que ouve. Quantos filhos marcados por toda a vida, por aquilo que ouviram de seus pais, tenham sido palavras dirigidas a eles, tenham sido palavras dirigidas ao cônjuge ou a outra pessoa, mas palavras que ficaram marcadas, não apenas na mente,
mais profundamente no coração de pessoas em processo de desenvolvimento, de formação. Às vezes as nossas palavras, a nossa língua, o modo como nós falamos, traz terríveis prejuízos, simplesmente porque agimos de forma impensada. Outras vezes, o prejuízo vem da nossa inconfidência. É provável que você se recorde de algum momento no qual você falou mais do que deveria ter falado. E você se expôs mais do que deveria ter se exposto. Você foi além daquilo que deveria ter sido dito. E é por isso que se costuma dizer que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Talvez você tenha feito algumas besteiras na vida porque foi precipitado no uso de sua língua e das suas palavras. É interessante o modo incrível e perfeito como a palavra de Deus fala de verdades tão claramente percebidas ao longo de nossa experiência. Mas verdades importantes, verdades sérias que merecem a nossa atenção. Nesse texto, o alerta é a respeito do cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, com as nossas palavras. Lembrando que podemos ser poupados de muito sofrimento e de muitas angústias no futuro se formos muito mais cuidadosos, temperantes no uso da nossa língua, naquilo que falamos e no modo como nós falamos. O que quero lhe propor é que agora, não apenas pensando no prejuízo que você pode trazer para outros, mas no prejuízo que pode trazer para si mesmo. O que quero lhe propor é que você consulte a Deus e peça a Deus sabedoria no uso de suas palavras, sabedoria para aquilo que você deve falar, para o momento em que você deve falar, para o modo em que você deve se expressar e até mesmo para identificar as pessoas certas com as quais deve falar. Porque nem sempre todas as coisas devem ser ditas a todas as pessoas, ou em qualquer momento, muito menos de qualquer forma. Que Deus lhe conceda esta sabedoria, esse discernimento, essa percepção, para que você seja sábio no que você fala. E como é bom conhecer alguém sábio e ponderado no uso das palavras. Quanto bem isso nos faz. Que você seja assim, onde quer que você esteja. Vamos orar. Pai querido, dá-nos sabedoria, discernimento e a percepção clara de como devemos agir e de como devemos falar. As palavras que devemos usar, os momentos em que devemos expressar o nosso pensamento, as pessoas a quem devemos nos dirigir e a maneira como devemos usar as palavras. Dá-nos essa sabedoria e ajuda-nos a construir a vida dos outros e a contribuir com a felicidade dos outros. Mas ajuda-nos também, Senhor, a encontrar a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa paz. Que nada disso nos seja roubado por palavras ditas impensadamente. É a nossa súplica, é a nossa prece nesse instante, no nome de Jesus. Amém.